Se liga só no que você vai ver a partir de agora na nossa resenha. Um bate-papo com Lucineide Rocha, a tia Lu, atleta contratada do Volta ao Mundo Bambas e precursora da categoria Master Feminina, que vai trazer uma movimentação especial para você também nessa edição. Samuca React compartilha seu top 5 solos lendários do VMB. Boquinha vai girar pelo Brasil, papoeirando por aí. Os eventos que estão no radar do nosso Giro Cultural com Nani Afropira. A análise da participação da tia Lu no VMB 8 100K com base nas nossas regras. Tudo isso no Volta ao Mundo Bambas de resenha de hoje, que começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Volta ao Mundo Bambas de resenha, informação, emoção e grandes histórias sobre o mundo da nossa arte. Morcego Lobato, vamos resenhar, bem-vindo! Vamos lá, Flávio, para você que nos acompanha aqui nesse grande programa, essa grande convidada vai abrilhantar demais o nosso programa. Obrigado, Flávio, mais uma vez por essa parceria. Vamos lá, quero saber quem é essa convidada aí. É isso, e com a gente para resenhar hoje, direto de Cidade Ocidental, Goiás, ela que é mãe, avó, professora, atleta, líder de projeto social, integrante do departamento feminino do VMB, Lucineide Rocha. Tia Lu, bom demais ter você com a gente, bem-vinda! Oi, gente, tudo bem? Sou eu, tia Lu. Primeiro fica aqui a minha gratidão a essa dupla de impacto que está nessa revista semanal, que é a Resenha VMB. Eu fico honrada de estar aqui. Muito obrigada e muito gratificante que vocês estão fazendo com toda a mulherada. Então, bora resenhar aí esse restinho de sábado, porque vai ser incrível. É isso aí, tia Lu, e para começar, a gente quer saber quem trouxe você para capoeira e que idade você tinha nessa época aí. Vamos lá, conta pra gente. Então, eu tinha mais ou menos de 19 para os 20 anos, conheci uma pessoa, me apaixonei, ele era capoeirista, resolvi treinar capoeira. Claro que naquele momento não tive o apoio da minha família, isso eu estou falando mais ou menos de 94 para 95, Sede 2, Cidade do Gama. Participei, meu primeiro Grupo Senzala, com, na época, graduado de Chaminé, hoje ele é mestre. Treinei mais ou menos 1 ano e meio. Passei a treinar com o mestre Pezão, do Gama também. E dentro do Gama eram poucos grupos, de repente esses grupos se unem, e aí eu tenho a oportunidade de conhecer o mestre Tota, o mestre Bilil, formam Raízes de Brasília. E aí eu passo a treinar com eles, no momento que a capoeira era o auge, né, dentro da cidade do Gama. Esse grupo não flui por muito tempo, e eu resolvo ficar, então, com, na época, o professor Bilil, e aí ele se afilia ao Grupo Candeias, e eu fico com ele, faço uma trajetória linda dentro do Candeias, ao lado do mestre Bilil. Fui para a capoeira realmente atrás de um relacionamento, esse relacionamento me deu 2 filhas maravilhosas. Hoje ele não é mais capoeirista, por N motivos, não está. Eu continuo com essa trajetória linda, e hoje aluna do mestre Pingo, e dentro do grupo Aruê, e muito feliz, mais ou menos 4 anos, mas ganhei toda essa minha trajetória nesses 4 anos, que são 40 anos para mim. Então, minha filha tem 27, a mais velha, fazendo 28, e a mais nova, 16, e aí se coloca uma trajetória aí grande de uma mulher dentro da capoeira. É isso, que bom conhecer um pouco da trajetória dela para antes desse encontro com o VMB, que a gente vai saber agora como é que foi esse encontro seu com o Volta ao Mundo Bamba, seu primeiro contato com a organização como um todo, até chegar no VMB 7, que a gente se conheceu pessoalmente, né? Isso mesmo, nossa, é muito emocional, assim, essa parte que me liga a vocês, a família VMB, eu tenho uma relação afetiva com todos vocês, e começou desde o primeiro que eu tive a oportunidade de assistir com todos os meus alunos. Eu dou aula aqui na Cidade Ocidental, a gente se reuniu na minha sala para assistir os intergalácticos, e aí sempre comentando e falando dos erros de gravação, do áudio que não escutava, mas impressionada com a performance de todos os atletas, né? E aí, como eu estou na cidade, eu tenho um apoio nessas conversas todas. Eu falei, nossa, um dia eu queria levar minha equipe a estar no VMB. Passou-se depois da apresentação dos intergalácticos lá do VMB, entrei em contato com o mestre Aritana. Ainda as seletivas eram muito longe e os meus alunos muito pequenos para poder participar. E aí foi então que eu me aproximei. Então o mestre Aritana, ele foi o meu primeiro contato dentro da família VMB. Entre muitas conversas, eu fiquei sabendo através dele
que o Capoeira Jump, lá em Paracatu, seria uma competição parceira. Conversei com a minha prefeitura, falei, preciso levar meus alunos lá para competir em Paracatu, para que eles possam entrar dentro do ranking e ser vistos, até porque eu tenho alunos, uma das destaques é a Docinho, e eu queria muito que elas estivessem. É o mestre Aritana, traz eles para a competição parceira. Estivemos em Paracatu e pessoalmente ele conheceu a Docinho e a Docinho foi contratada para vir participar do VMB, que seria aqui em Brasília. Então, quando já foi aqui em Brasília, eu já estava com a oportunidade, mas entendendo tudo sobre o VMB e principalmente grata, porque eu sempre falo isso para o mestre Savério, que o VMB ele é uma fábrica de plantar sementes de sonho que crescem, não são sonhos que se dissolvem, são sonhos que crescem. Então, eu passei o que é realmente a família VMB. Quero falar contigo o seguinte, você que está vendo a gente agora, ó, você já viu aqui no Resenha grandes provocações de batalha de solo em edições anteriores, você viu com o Samuca Rex trazendo o top 5 dele de provocações de batalha de solo, mas você lembra que antes de chegar na batalha de solo, tinha as apresentações solo dos atletas, sempre que eles entravam no palco pela primeira vez. E alguns desses solos foram marcantes para a galera da capoeira. E vamos conferir agora o top 5 do Samuca exatamente sobre isso. Vamos conferir com ele os solos lendários que o VMB testemunhou no seu palco ao longo de todas as edições. Vamos conferir agora com o top 5 do Samuca. Chega mais, Samuca! Fala Flávio, fala Morcego, mais uma vez aqui. É como vocês falaram aí, vamos ver top 5 solos lendários que ficaram aí eternizados durante as edições do Volta ao Mundo Bambas. Sem mais delongas, vem comigo acompanhar que tá top das galáxias, vem! Então vem comigo conferir esse top 5. Dividindo aqui o top 5, eu deixei aqui o voador que faz jus ao nome e também um pouco do solo do boneco de mola. Rapaz, esses guri aí, eles não são humanos não, rapaz. Enquanto as crianças estão brincando ali comendo barra, eles estão comendo capoeira. Olha isso aí, rapaz. Tu já viu aí o voador fazer o que fez e agora o boneco representando. Eles merecem essa divisão aí no top 5. Um pouquinho dos dois aí mostrando as suas habilidades na capoeira. E aí, meu irmão, o top 4 é com ele, Furacão, que, mano, quebra a lei da física aí. Se os físicos se juntassem, eles iriam olhar para o que esse cara faz aí pulando e eles dizer, não acredito. Olha isso aí, meu irmão, é pirueta, faz jus ao nome dele também, que é Furacão. Vou te falar, viu? É muito, mas muito bom mesmo, cabra. E sem dúvida, merece estar aí no top 4, solos lendários aí do Volta ao Mundo Bambas. Lembrando que a minha escolha, comenta aqui outros que você curtiu bastante. Olha isso aí, bicicletou, literalmente pegou uma bicicleta e andou no ar. E aí, mano, ó, mais um aí, viu? Mais um que ficou marcado na história, né? Esse aí do Maribondo, olha isso aí, rapaz. Pegou uma bicicleta e saiu andando aí, né? Fora do chão, porque não existe não. O cara é muito, mas muito inexplicável. Eu acho que tem que chamar a NASA para alguns capoeiristas aí do Volta ao Mundo Bambas, porque não existe não, rapaz. É muita habilidade, é muita facilidade e sem dúvidas ele merece estar aqui, né, nesse top 5 solos lendários do Volta ao Mundo Bambas. Olha isso aí, rapaz. Mergulhou no cepo e ainda comemorou com a galera. Pô, e ficando aqui no top 2, sem dúvidas, ela merece aí. A bailarina que tirou onda no seu solo aí, tá? Ela representou demais, mostrando muita habilidade. Acompanha comigo aí, ó. Ela que tem uma flexibilidade incrível, realmente parece que ela tá, né, bailando ali durante o seu solo. Isso é incrível de assistir. Olha isso. Nossa, meu irmão, mandou esse canivete perfeito aí, cara. Os movimentos muito complexos, bem executados, técnica pura. E chamou a galera aí, viu? Agitou, que é isso? Ainda mostrou domínio ali na parada de mão. E pessoal, o top 1 tinha que ser com ele aí, né? O primeiro Vingador, o Capitão América da Capoeira, mais uma vez, Eric. Olha isso, mandou o sem mão e pulou ali no mortal trançado. Não tem nem o que eu falar aqui, rapaz. Ó, só de olhar aí minha coluna já doeu aqui para um lado,
pro outro lado, representou demais aí. Esse solo ficou marcado na história. Ó, avisa pra produção que não precisa mais não limpar esse lugar aqui não, porque ele já limpou no rodo ali. Rapaz, inexplicável. Galera, esse é o top 5, né? Solos lendários que aconteceram no Volta ao Mundo Bambas. Comenta aí outros que vocês curtiram bastante e até o próximo quadro. Valeu, Samuca. Mais uma vez, você com seu olhar clínico top 5. Esse Samuca tá muito demais, tá muito saidinho, hein, Flávio? Abre o olho para ele. Vamos lá. Olha Tá só, se tia criando, Lu. se criando, garoto. Tá se criando, deixa ele. Ô, tia Lu, desses top 5 aí do nosso amigo Samuca aí, tem algum desses aí que você mudaria, que você trocaria? Qual desses você mais gostou? Com certeza do Marimbondo. Primeiro, Samuca, você é incrível. Agora, o solo do Marimbondo, para mim, ele foi fantástico. Eu tive com o Marimbondo, ele é voador sensacional, ele tem uma movimentação corporal no solo que é inacreditável, e a gente poder ver isso de perto é fantástico. Mas eu também não vou deixar de falar do brilho que a Docinho e a Borboleta, elas fizeram naquele momento que elas estavam juntas, duas meninas muito novas e mostrando a potência das mulheres aí, que viram com tudo, meninas que a gente vira aí executando do mortal e várias acrobacias. Então, eu acho que o solo tem que ter, eu sou doida, gente, para fazer um solo lá no palco do VMB. Lu, naquela edição lá do VMB7 que a gente comentou, numa conversa comigo e com o Mestre Aritana, você deve lembrar desse dia, você emocionou a gente naquele momento, né? Você lembra disso com certeza. Quando você perguntou se a gente fazia ideia de quantas vidas a gente estava atingindo já naquela época. Então imagina de lá para cá, né? Mas hoje, dentro da organização, você é parte do Departamento Feminino, vamos falar mais disso logo mais também, sobre a participação do Departamento Feminino. Como é que você vê o conjunto dessa revolução que está acontecendo na capoeira de alguns anos para cá? Então, tudo a gente coloca numa balança e a gente vê um crescimento incrível. Desse VMB7, quando eu falo sobre sonhos, eu falo muito do que vocês plantaram nas crianças. Eu sempre falei, o palco é o brilho, mas quando eu enxergo que um aluno, ele vê um Flávio, ele vê um Mucega, ele vê um produtor, eu entendo que é o sonho. Porque nem sempre, gente, o meu talento é para jogar capoeira, é para fazer acrobacias, é para fazer o extraordinário. Às vezes é só cantar, às vezes é gravar, às vezes é produzir. Então, o VMB ele se trata de uma fábrica de sonhos justamente por isso. Eu posso sonhar em estar lá, em várias áreas. Vocês permitiram isso para os meus alunos. O que eu vejo de construção, de crescimento que a capoeira ganhou com a família VMB, com essa empresa, que tem buscado cada vez mais abraçar todas as vertentes. Antes se falava da vertente de competição. Hoje você fala da produção de uma revista semanal, da musicalidade. Então, o VMB ele tem crescendo. Ele tem tido um olhar tão sensível de crescimento para a capoeira que ele nos traz oportunidade para que nós, que somos educadores, conseguimos cada vez mais nos organizar pensando no amanhã, na capoeira de uma forma diferente, com toda a tradição, com toda a trajetória, mas ela, de repente, dentro de um mercado de trabalho. Quem é que imaginaria que a capoeira ela teria outros mercados de trabalho, além de ser só jogando ou só dando aula? Então, hoje, olha a potência que a família VMB, a empresa VMB projetou para nós que somos educadores, para quem entra na capoeira, a qualidade que vocês nos dão, isso é muito incrível, de melhorar cada dia mais o nosso trabalho. Então, é inacreditável dentro das competições, mas é inacreditável no mundo todo da capoeira, de oportunidades que vocês estão nos oferecendo. Isso é fantástico. Morcego, os sonhos que a gente fala, pode parecer que no primeiro momento os que estão ali no palco são os mais visíveis diretamente, né, logo de primeira, mas tem sonhos de muita gente envolvida, né, sonhos de todas as funções que participam do VMB, os sonhos giram em torno disso tudo, não só para quem está competindo, né? Pois é, Flávio. E ouvindo a tia Lu falando, dando esse depoimento dela, essa fala dela é tão importante, tem um peso tão forte para a gente, ouviu, tia Lu? Porque faz com que a gente cada vez mais busque ser melhor, busque a nossa melhor performance, busque a nossa excelência, porque a gente sabe que é uma troca. A partir do momento que nós estamos levando, de repente, uma estrutura, né, a possibilidade,
tornando o sonho possível, mas também tem um retorno para a gente, né, Flávio? A gente saber que o nosso trabalho está sendo recompensado, está sendo visto com carinho, com atenção, com pessoas como você, Tia Lu, que dá essa atenção, que tem esse olhar carinhoso com a gente e faz com que a gente cada vez mais valorize essa nossa responsabilidade com o contexto geral. Então, é muito bom poder trabalhar com um produto onde a gente tem essa possibilidade de ter essa troca de energia, né, Flávio? Então, acho que a gente só tem a ganhar e quanto mais a gente ganhar, a gente vai ter para oferecer. Com certeza. E quem está junto nessa caminhada com a gente também é o Boquinha, que está girando pelo Brasil, papoeirando por aí com a galera. Tá por onde hoje, Boquinha? Fala, Flávio Amaral, Morcego Lobato, papoeirando por aí. E eu tô aqui em Brasília, na Asa Sul, no Colégio Setor Leste. E depois de ter assistido o resenha do Flash, a gente marcou com ele e veio aqui pessoalmente para pegar um monte de dicas aí para vocês. É isso aí, fala Morcego Lobato, fala Flávio Amaral, estamos aqui de novo e hoje aqui no meu local de treinamento, que é onde que eu faço todo o meu preparo físico, treino saltos, martelo, manopla, aqui onde que acontece tudo e a gente vai mostrar um pouco aí para vocês agora. É como você comentou lá no resenha, né, que aqui é onde você faz os tutoriais e também sua preparação física. Então a gente está fazendo aqui, ó. Vamos demonstrar ao vivo aí para vocês. Exercícios para vocês olharem que para construir um campeão. Pode começar no abdominalzinho aqui. Aqui tá sem carga, ó. Mas geralmente eu coloco uma carga de 20 quilos e faço aqui 20 repetições, 3 séries. Como vários outros exercícios também. E quem ajuda treina também, que eu tô fazendo uma força aí, tremenda aqui. Que mais? Aqui no ginásio temos vários equipamentos. Temos aqui o Tumble Track, que é um dos equipamentos que a gente usa como se fosse uma cama elástica grande assim, ó. Você pode comer, dar um mudante, mortal. Passa um movimento simples aí, Flash, que dá pra... Ó, que dá pra eu fazer junto. Ué, tem um mortal. Boquinha é bom nisso, hein, galera. Eles põem do ouro aí, mas é bom nisso. Dá pra fazer, de repente, o rodante mortal aqui. Faz aí. Ó. Qual seria o procedimento? Tá vendo? Faz o rodante primeiro, assim, pra você sentir o equipamento. Vou fazer só. Vai no rodante daqui pra lá. Ó! Boa! Cabra é bom, hein? O que mais? Onde é que tem mais? A gente tem o Air Track também, que é ali, ó. Que é onde que eu fiz os tutoriais do resenha. Eu fiz o mortal grupado, mortal selado, mortal carpado, mortal pirueta e mortal pirueta dupla. Que é daqui, desse Air Track, que a gente usa daqui pro fosso. Material também. é esse aqui, Flash? Cara, o material... Não sei explicar exatamente qual o material, mas é um emborrachado. Você tem colchões em forma resistente, exatamente. Bem grossinho. Ele acaba que joga um pouquinho. Daqui é onde é perfeito para pegar todo tipo de movimentação para não se lesionar. Ele projeta menos que o de lá. Isso. E dá uma amortecida maior, também. Né? E às vezes para questão de lesão e tal. Aí a gente treina aqui, depois vai para uma areia, e depois vai para grama, e depois vai para o chão. Constrói um tutorial aí pra galera ver o making off aqui de um movimento que Olha só só. consigo fazer. Que você... Vamos para uma armada dupla, que eu sei que esse cara aqui voava na armada dupla, então vou começar com esse nível aí lá em cima. A gente pode fazer daqui para lá, ó. Inclusive eu já até passei esse tutorial também da armada dupla, que você vai entrar na ginga. O segredo não tá em igual muitas pessoas fazem pulando. Dá para fazer assim também, mas você vai ter um desgaste maior ali, uma pancada maior sobre o joelho no chão. Então a gente pode fazer ele na técnica. A armada dupla na técnica, que pode sair da ginga aqui, ó. Bater uma perna e daqui você vai carpar girando. Dessa forma, viu que é fácil?
Aí colocando a intensidade, ó, a gente pode fazer armada dupla na técnica fácil e voando. Boquinha é bom nisso também, hein? Será? Vamos lá, Boquinha. Vou fazer primeiro na pausa. Isso. Eu venho aqui Exatamente. no carpar. Daqui você carpa, ó, e puxa. Tá na primeira, hein, galera? Aí você vai puxar o tronco e o quadril. Vamos lá, tentar cair em pé. Aí, ó. Cara de primeira. Lembrando que a gente tá frio aqui. Boquinha frio, a gente não alugou, não aqueceu. E ele fez de primeira aqui, hein, galera. Totalmente errado, tem que seguir todos os procedimentos, mas saiu. Saiu. O que mais que dá para usar nesse espaço? Até para explicar para quem tá querendo virar atleta, quem tá querendo melhorar o salto mortal, destravar. Fala aí Tem pra muita galera. gente que pergunta pra mim, cara, como você consegue fazer um mortal duplo? Então aqui a gente tem a cama elástica e a gente treina nela. Tem esse momento aqui que você pode fazer o mortal passando, né? Um mortal passando e cai de costa no colchão aqui. E conforme for, você vai evoluindo. Depois, se você fizer aqui mortal duplo, caindo em pé, aí você vai pro air track, que é esse que a gente acabou de mostrar. De lá pra cá, caindo no fosso. Porque você não corre risco de se lesionar, né? Então, os educativos acontecem aqui. Cama elástica, air track, fosso, tomotrack, que é aquele que a gente mostrou lá no começo. Então, aqui tem todos os educativos para você evoluir. Flávio, morcego, ele contou a história no resenha, já deu entrevista no Papoeirando, então a gente trouxe aqui uma prática, como é que funciona bastidores, como é que é transitar por essa área aqui. Valeu, Flash. Valeu demais. Tamo junto. Valeu, galera de casa aí que tá assistindo. Resenha Volta ao Mundo Bambas. Volta aí para vocês. Valeu, Boquinha. Obrigado aí mais uma vez. Você tá demais também. Ó, essa equipe VMB de comunicação tá demais. Só fera. Top 5, vamos falar assim, o top 5 do VMB Comunicação, tá demais. Olha só, tia Lu, a gente vê que a galera tá numa pegada bem legal, um momento motivado, né? Essa motivação, esse momento que a gente vem vivendo da motivação. Como é que você vê, como é que você enxerga esse momento aí, tia Lu? Primeiramente, eu acho que quem é capoeirista, ele sempre tem uma motivação. Hoje ela está aflorada. Hoje a sua motivação, ela pode ser exposta pelos 4 cantos, e isso é fantástico. Graças a trabalhos como esse da comunicação, do Boquinha, de todos esses, e você mesmo quer ter orgulho de ser capoeirista. Eu acho que eu me emociono por eu ser capoeirista, e eu me emociono muito mais ainda quando eu vejo pessoas que estão lá longe querendo demonstrar que elas são capoeiristas. Então, a emoção parte de grandes atletas, de grandes personalidades, mas ela começou a partir de mim também, da pessoa que inicia, da pessoa que pega um berimbau e aprende um toque. Ela faz um dom, aquilo a gente vê que naquele momento é um de emoção para ela. Então, olha o tanto que abrangeu. Eu não preciso me emocionar com a história de capoeiristas de renome, porque a minha história em si, ela é reconhecida e ela me emociona. Então, eu tenho visto que nós, capoeiristas, estamos tendo essa oportunidade, nos emocionando, claro, com a trajetória de muitos outros de sucesso e nos identificando como emoções de outras pessoas. Eu, por exemplo, estou fantasticamente emocionada de estar aqui no Resenha, ao lado de vocês dois, dessa produção, dessa família linda, e participar dessa trajetória. Então, olha o tanto que a capoeira me emociona, e daqui desse programa, quantas mais pessoas ela vai alcançar e emocionar. Então, Isso é orgulho, né, Lu? Isso é orgulho com a própria trajetória, né? A trajetória do coletivo e a própria também, né? Isso é inacreditável, porque, assim, a partir do momento que eu estou perto de um Flávio ou de um morcego e eu me arrepio, existem crianças que estão ao meu lado e vão se arrepiar. Existem meninos hoje que vão para o primeiro treino e eles saem daqui fantásticos por conta da emoção que a capoeira transmite. Isso é incrível, a emoção tem que fazer parte, ela tem que estar presente, e a gente precisa ter programas, ter atividades como essa, que relata quem não chorou com Cappuccino no primeiro Resenha. Então, assim, a gente precisa que ela seja mostrada e aflorada para que alcance
todos os lugares. Então, quando a gente fala sobre trajetória, é sobre isso. E isso é que é legal, a gente poder ter espaços como o Resenha, de trazer a história de vocês, trajetória de vocês, porque naquele palco não daria conta, horas e horas, dias de evento não dariam conta de a gente trazer a história de vocês. Então aqui é o lugar para toda semana a gente poder acompanhar, conhecer mais da história de vocês, trajetória, e se deliciar com a história de vida de vocês. Isso é muito legal, poder conhecer, né, o que vocês fazem para além da capoeira, como é que é a rotina de vocês, compartilhar o que não é possível compartilhar naquele palco em tão pouco tempo, né? Isso. Ô, Flávio, eu posso fazer um complemento aqui rápido? Diga. Quando a gente fala que as pessoas sentem a necessidade de mostrar, de vibrar, de se orgulhar que é capoeirista, isso causa um impacto e uma reflexão muito forte dentro da gente. Sabe por quê, Flávio? Quando a gente fala de se orgulhar, quando se fala de se orgulhar, é porque você está fazendo algo significante, algo que você vai trazer benefícios, né? Algo que você possa melhorar cada vez mais e dar exemplo, né? Então, acho que quando se fala de orgulho, você se orgulhar de ser capoeirista, é porque a gente precisa cada vez mais dar bons exemplos, né? E essa responsabilidade ela não se limita só ao nosso trabalho aqui, na nossa organização. Acho que a gente precisa cada vez mais pensar no contexto geral, cada um com a sua própria reflexão do que é se orgulhar, por que se orgulhar, né? É fazer as coisas certas, é buscar sempre o seu melhor para poder dar orgulho para as pessoas entenderem que precisam se orgulhar de ser capoeirista. Agir corretamente também, cara, por falar em orgulho, a gente teve recentemente agora a Copa Geração PP, pensa na capoeira ocupando o espaço de um batalhão da Polícia Militar. E pensa na relação que a capoeira tinha com a polícia tempos atrás, né? Então vejam a ressignificação. Sensação de orgulho, né, Flávio? Vejam sensação de orgulho, né? Feitos, né? Como é incrível ressignificar a relação, né, que um dia foi de enfrentamento e hoje é de comunhão por uma finalidade maior, que é envolver a galera, trazer esse reforço na questão social, né, trazer a importância de transformar vidas através da capoeira. E hoje a polícia que lá atrás enfrentava os capoeiristas, hoje a polícia está junto, construindo junto, recebendo a capoeira na sua casa, no batalhão, e construindo junto. Isso é incrível, né? Flávio, e nós estivemos lá, né, Flávio? E quando eu me deparei que os policiais, toda a corporação estava trabalhando em prol da competição ali. E contagiados com aquela atmosfera, cara. Cara, foi impressionante. Lu, tava um calor, tava abafado. Em nenhum momento você via uma cara de tristeza ou desanimo. De insatisfação, nada. Era todo mundo rindo e empenhado. Foi impressionante, Aquilo ali, eu cheguei em casa esgotado, mas muito feliz mesmo. Eu não estava, eu acompanhei que vocês transmitiram. Mais uma vez, olha que oportunidade que a gente tem de ver uma competição incrível daquela, ao vivo, né? E aí é sobre isso. Olha a emoção que a capoeira nos dá, do espaço que nós ganhamos. E aí aqui na minha cidade tem escola militar, e aí a gente fala assim, hoje o capitão da escola foi lá, onde eu trabalho, e aí ele falou, olha, lá na minha escola vai ter capoeira. Então, era difícil chegar nesses lugares. E aí eu falei para ele, inclusive teve a Copa, o PP acompanha no YouTube para você ver o abraço que a Polícia Militar deu para a capoeira. E sabe o que foi muito legal que eu vi nessa competição? E vou deixar aqui um parabéns para a Grazi, que estava lá à frente organizando, e o mestre Aritana, foi a comunidade também receber esse apoio. Olha que troca que é importante. Porque quando eu entendo que eu tenho que corresponder, o que está sendo feito é uma troca. Então, quando você vê que a comunidade... Eu não vou lembrar a patente dela, se era comandante, ela deu uma entrevista. E ela estava com um brilho nos olhos, de ver toda aquela comunidade em volta. Major Yara que deu a palavra pela... Exatamente. E ela falando com a firmeza, por ser uma oficial, e com aquele orgulho humano do que ela estava fazendo através da capoeira para um monte de crianças e adolescentes. Então, como é fantástica essa troca que a capoeira, nessa competição em si, específica, nos demonstrou. A gente nós conquistamos muito, então foi uma troca incrível. Parabéns só, mais uma vez, que todo mundo seja parceiro do VMB. Isso aí. Não, jornalista, quando vê a narrativa dessa, cara, olha o que está acontecendo aqui, olha o que está sendo ressignificado nesse lugar. Isso é muito forte, isso é muito forte. E só para falar,
e como eu posso usar a referência do que aconteceu aí no Rio de Janeiro, aqui na minha cidade. Porque é transmitido de uma limpeza, de uma clareza, e é tão organizado que eu não preciso estar, eu só cito a referência do evento, entendeu? Lu, a gente pode dizer hoje que se nós temos a categoria Master Feminina, é devido à sua luta para que as mulheres acima de 35 anos tivessem mais espaço, mais oportunidades para competir. E mais do que isso, elas se motivassem também a competir, né? Relembra pra gente como é que foi essa busca até que essa categoria passasse a ser implantada? Então, primeiro é fantástico ver a Master feminino. Parabéns a todas as atletas Master que estão aí acreditando, né? Eu acho que quando foi isso, lá no Jump, eu encontrei com o mestre Aritana, e aí, para me mostrar que eu era uma boa capoeirista, eu me inscrevi na categoria absoluta, e ele me viu competindo, e ele achou que eu era muito mais nova do que hoje. Claro que eu não vou falar a minha idade, que eu sou maravilhosa. Então, É sobre assim, isso. é sobre isso. Então, fiquem aí. Todo mundo quer saber a idade da tia Lu. Então, fique sobre isso. E aí eu questionei ele, falei, mestre, eu acho que eu vejo a Master masculina, eu preciso que tenha a Master feminina. E aí eu achava que o VMB não tinha Master feminina. Não existia a categoria. E aí ele me explicou, não, Lu, existe a categoria. São as competições que precisam fomentar para que a gente tenha atletas e elas possam vir com essa categoria Master. E aí eu saí de lá e falei, gente do céu, eu preciso fazer a Master acontecer. E aí eu comecei a me identificar como atleta Master. Eu saí daquela atleta absoluta. Gente, eu competi com a Dandara. Eu fui em competições para a final com a Dandara. Então, falando que minha filha tem 28 anos, vocês têm uma ideia de quando eu competi com a Dandara, ela tinha 15. Eu Então, apresentei uma competição sua em Goiânia, uma final sua contra a Manhosa, por exemplo, também. a manhosa. Mas ainda dava. Mas eu estou falando de diferença assim, que é muito Muito grande. significativo, assim. Isso. E aí eu queria que tivesse, bom, 40 é bom. Eu jogar com uma atleta de 40 é muito bom. E aí, quando o VMB veio em Brasília e teve tudo aquilo, o mestre me falou, Lu, vou fazer uma seletiva. E aí eu comecei a mobilizar. As mulheres não acreditavam ainda, as mulheres da categoria Master ainda estavam muito recebendo a novidade da Master feminino, e foi essa coisa linda que foi com a mestra Shirley e a contramestra Camilinha. Queria ter mobilizado mais, muitas não acreditaram, mas depois que elas viram a categoria acontecer no palco principal e que elas viram, caramba, aqui é o brilho da categoria. No ano, na próxima que teve, aí eu tive muitas mensagens, graças ao VMB, agradeci o mestre Aritana pela oportunidade, e muitas mulheres vieram saber sobre a categoria Master. E aí a gente começou esse fomento, e hoje, gente, olha o que aconteceu com essa categoria Master, que foi estar com a Shirley, campeã aqui em Brasília. Quando eu fui para Paracatu, eu fui como Master, e também fui para Absoluto, porque não tinha atleta Master nos jogos do mestre em Paracatu. E aí eu falei, mestre Aritana, eu ainda vou competir na absoluta, aconteceu o que aconteceu, mas eu queria fomentar que nós, Master, poderíamos jogar e que a categoria existia. Quando teve de novo aqui em Brasília, eu não participei, mas a seletiva já tinha tipo 10 mulheres. E aí teve a Musa e a mestra Shirley de novo. Então, tipo assim, fantástico o crescimento que veio, e hoje a gente saber que as competições parceiras é que querem colocar a categoria Master. E aí a gente veio com essa novidade incrível do departamento, de tudo, porque também, que eu falo muito para as meninas, é preciso a gente dar um passo e reconhecer que é muito difícil para uma mulher com 40 anos se manter no alto rendimento. Então, a gente precisou entrar no consenso junto com o mestre Aritana, e veio a categoria Master feminino, com agora essa faixa etária de 35 anos, que consegue proporcionar para quem vê uma qualidade incrível de jogo, mas também dá mais oportunidade, porque também uma atleta de 35 anos não pode estar jogando com uma de 20, uma de 18, porque continua essa diferença muito grande. Então, a Master está aí, eu sou uma atleta Master muito orgulhosa, estar em Maricá, jogar, conquistar, já sou contratada pela equipe, isso para mim foi emocionante esse momento também, e como Master,
e sei que nós teremos muitas atletas master daqui para frente, dentro de todos os palcos de competição. E A gente torce por isso, com certeza. fora isso, gente, a minha prefeitura me abraça, principalmente por causa da minha trajetória quanto mulher na categoria Master. Então, vai aí, porque não é só sobre jogar capoeira, é sobre você ter passado todos esses processos e continuar representando seu município. A Master, ela tem um brilho, ela é a cereja de bolo de qualquer competição. Nossa. Pois é, e ó, ela já entregou um spoiler aí também, Morcego, do jogo que a gente vai analisar dela, né? A gente vai É isso fazer uma aí. análise do jogo dela. É Você vai isso. conferir aí, ó, logo você vai conferir a vitória dela no palco principal pelo card preliminar da categoria Master Feminino. Vamos relembrar essa super vitória no palco principal e que protagonismo que ela tem, né, Morcego, nessa busca, É isso. mérito dela, né, de fazer a parada acontecer, né, já existia a categoria, mas não tinha demanda para ter. Para existir a disputa, tem que haver demanda de atletas. Então, foi isso que ela buscou, conscientizou as mulheres, né, dessa geração também para participar junto e fez acontecer. Prova disso é o que está acontecendo Ô, agora. Flávio, você acha que a gente não podia mudar o nome dessa categoria para categoria Tia Lu? Batizar a categoria. Alô, direção técnica, está lançada a ideia. Porque, pô, ela batalhou, ela lutou. A mulher foi para o palco principal, jogou, disputou. Cara, a mulher é nota 1000, meu amor. Acho que tinha. Ô, Aritana, se liga aí na dica aí, eu não vou falar de novo, não, hein? Tá dado o Hashtag fica a recado. dica, meu irmão. Então, o departamento feminino, Tia Lu, do VMB, é uma conquista de todas as mulheres, né? A gente já sabe disso. Mas como ela se tornou realidade na organização? Então, gente, o departamento feminino, primeiro, incrível essa iniciativa. Mais uma vez, eu falei isso, mais uma vez, a empresa VMB dá um passo à frente. Por quê? Uma empresa que ela se preocupa em abrir um espaço de escuta para as mulheres estarem falando sobre mulheres, isso acontece em empresas de grande porte. E aí o VMB vem com essa novidade, me convida, o mestre Aritana, justamente, olha aí onde entra o protagonismo feminino, justamente porque eu fui a pulguinha insistente da categoria Master. E eu fiz a Master acontecer. Claro que existe toda a minha trajetória, mas existiu, acho que a minha insistência em ver a categoria acontecer. Eu não precisava ser campeã da categoria, eu precisava ver acontecer. Então, o mestre Aritana, ele me fez esse convite, acho que mais ou menos aí para março, a gente deve ter começado o departamento, junto com, então, na época, a mestra Micheline e a Grazi. O que representa tudo isso? Primeiro que eram duas pessoas que sempre tiveram e pensaram nas mulheres. A mestra Micheline, ela sempre construiu isso. E a Grazi, que está acompanhando vocês há mais tempo dentro do VMB, também é uma ferramenta, eu vou colocar a ferramenta quando se trata do departamento, é uma peça importante para o departamento feminino. Sim. E aí, para mim, aceitar e aí, entrar dentro do departamento feminino, eu tinha que dizer sim naquele momento, eu não tinha por que dizer não, porque é algo que eu acredito. Eu não acho que nós vamos melhorar para as atletas femininas enquanto são homens fazendo fala, pensando no que vai acontecer, no que vamos ter. Mas quando se cria um departamento de escuta, tá, gente? O departamento é para escuta, orientação, mas principalmente para que as outras atletas possam encontrar na gente algo sólido para estar levando para o VMB, se torna mais fácil, se torna um meio de comunicação. E o departamento feminino vem aí, nós tivemos uma reunião recentemente com todas as atletas, árbitras, não é só sobre as atletas, é sobre quem trabalha, a arbitragem, as mães, o departamento é sobre isso. Nós temos um poder muito grande de estar olhando as meninas nas competições, indicando a equipe técnica, que é o mestre Aritana, como também temos aí grandes responsabilidades, que é criar um código de ética. Você já pensou ter um código de ética que não é para as mulheres, é para todos os envolvidos, para todos os parceiros do VMB, estarem respeitando esse código referente às mulheres? Olha o passo enorme que teve, e eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo esse trabalho com o mestre Aritana e com a Grazi hoje, e acredito que vai crescer. O nosso sonho é que isso seja cada vez mais sólido, né? E tem que ser institucional. Então, eu me sinto muito orgulhosa por ser mulher, por ser preta,
por ser uma atleta, por ser professora, agora árbitra. O departamento feminino me permitiu ser árbitra. Olha que coisa muito fantástica para mim, coach. Olha as conquistas que eu tenho e que muitas outras mulheres vão ter. Então, nós vamos vir aí com força total. Mês das Mulheres está aí. Eu acho que o departamento vai fazer algo junto com essa equipe sensacional para o Volta ao Mundo Bambas. E muitas outras mulheres vão querer estar. Eu espero que tenham muitas pulguinhas aí nos ouvidos aí dessa galera do VMB. A gente quer também, né, Morcego, cada vez mais participação tanto das mulheres em qualquer categoria, seja no Master, seja no infantil, juvenil, no absoluto, nas categorias de peso, que agora estão divididas por categorias de peso também. Então, a gente quer participação feminina em todas as categorias, cada vez equilibrar mais essa balança aí de percentual de atletas em cada competição, né? Com certeza, Flávio. Eu acho que quando essa diretoria, esse núcleo foi criado, eu lembro que a Aritana, quando comentou comigo, pô, estou pensando em criar um núcleo feminino, eu falei, pô, que ideia maravilhosa, sensacional. Eu apoiei de cara, já até faço parte do grupo. Até me desculpar, tia Lu, aí pela ausência no grupo, mas eu estou acompanhando, eu sei tudo que está acontecendo. Algumas reuniões eu faltei, mas a última eu participei. E foi muito bacana sentir a energia, porque eu acho que se trata de respeito, é você respeitar, você entender, é você se colocar numa situação onde você não imagina como seria, porque não somos, né? Mas eu acho que a gente pode imaginar e respeitar. E aí, esse trabalho que vem sendo feito, né, para a gente ter uma conduta com mais respeito em todos os aspectos, eu acho que foi uma atacada de mestre aí dessa organização feminina que está cada vez mais abrilhantando e deixando a nossa organização muito mais bonita, muito mais alegre. Zolu, você que acompanha de perto o circuito, né? Participa, leva a galera do seu grupo do Aruê Capoeira. Eu lembro até hoje de um vídeo da Emanuele Docinho sendo homenageada na escola depois de um título que ela ganhou numa competição. Como é que é para você participar desse movimento, ver o circuito inteiro, o Brasil inteiro e mais exterior, movimentados aí para trazer seus campeões e campeãs e reunir essa galera em seletivo oficial, reconhecendo essa galera pelo Brasil todo e ver os sonhos deles se concretizando? Incrível. A palavra a gente tem que resumir principalmente nisso. É incrível o crescimento e a possibilidade. Fora que toda a estrutura que o circuito VMB oferece para o atleta é como se ele já estivesse no palco principal. Os atletas, eles não precisam estar direcionados ao palco principal. O fato dele se sentir pertencente no lugar onde vão ter 400, 500 atletas, vestir aquela camiseta, receber uma medalha da mão do Morcego, da mão do Flávio, ali para ele foi o momento dele do VMB. Então, as competições, esses circuitos parceiros do VMB, eles são extremamente importantes. E o que traz de maior importância ainda é porque quando você tem o selo VMB, é muito mais fácil você conseguir toda a parte administrativa para que seu atleta, seu aluno participe. Isso eu falo porque toda competição que tem um selo VMB, eu ligo, peço uma carta convite, eu recebo nos mesmos padrões da do VMB, eu consigo apoio de transporte, de alimentação, de passagem, de viagem para os meus alunos. As competições parceiras, esse circuito VMB, ele dá oportunidade para meninos igual os meus aqui, na periferia de Cidade Ocidental, estarem lá no Rio de Janeiro. Então, assim, o circuito VMB, ele continua plantando sonhos. Quando sai o calendário de competições, aí eu começo já a garimpar. Esse aqui eu vou levar fulano de tal, esse aqui eu vou levar fulano de tal. Opa, tem uma aqui que é pertinho, dá para a gente ir com 2 ônibus. Então, é incrível, tem que acontecer. Eu espero e quero realizar o sonho de fazer uma competição com esse selo VMB aqui na minha cidade, vai ser breve. Opa, vai acontecer, vai acontecer. Vamos trabalhar para isso, vai ser maravilhoso, com certeza. Galera, é para isso que o circuito existe, para projetar atletas, dar visibilidade, qualificar os talentos da capoeira por todo o planeta e o caminho das pedras para você fazer bonito nessa jornada até o palco principal, já sabe, né? Conhecer cada detalhe das regras do Volta ao Mundo Bambas nos nossos cursos de atleta, coach e árbitro, que são constantemente atualizados. Então você pode acessar as informações todas que você precisa para dar um show nos palcos. Como é que você faz? Pega o celular e aponta a câmera para o QR Code que vai aparecer na sua tela para conferir todas as informações e garantir o seu curso para se dar bem nas competições. Não perde tempo, hein? Flávio, sabe o que eu acho muito interessante quando a gente fala sempre do circuito? Porque a gente que acompanha, a gente que participa, nós que vamos como representante, a gente pode observar cada vez mais atletas
num nível altíssimo e grandes jogos de capoeira do início ao fim. Então, você observa que quando a gente chega na seletiva oficial do VMB, cara, você já vai pegar a essência do que é melhor das competições regionais, chegando no palco na seletiva oficial do VMB, já no nível lá em cima, né? O sarrafo Campeões lá e em campeões do cima. Brasil todo, né, cara? Cara, então você tem a oportunidade de conhecer novos talentos, de você prestigiar e você ter o entretenimento que é a capoeira em alto nível, em alto rendimento. Cara, isso é fantástico, isso é fenomenal. E eu pude observar isso agora na Copa UPP, a quantidade de jogos que aconteceram ali que mexeu muito comigo, que eu esquivei junto, que eu joguei junto, como no palco principal também acontece da mesma forma. Parece que eu estou jogando ali com os atletas, então é algo que mexe muito com a gente, a energia é contagiante. E Parabéns Morcego, aí. lembrando também para a galera que vai competir, para os coaches também, o seguinte, não é só o campeão que pode ter oportunidade, só o campeão vai ser ranqueado, depende do modelo de competição parceira. E o seguinte, tem representante de VMB que pode ranquear o atleta como destaque, então não só pela posição que ele termina na competição. Você pode ser ranqueado ou ranqueada como destaque e pode ser contratado em competições do circuito também. Aconteceu agora na geração PP. Perfeito, Flávio, Né? perfeito. Atletas contratados mesmo sem terem sido campeões. Então, Isso atenção, aí. tá todo mundo sendo observado, galera, todo mundo. Isso aí, ó, quando se junta Aritano e Saveri, meu amigo, pode ter certeza que vai vir alguma coisa por aí. E quando a gente chega nas competições para representar o VMB, a gente sempre está de olho nesses atletas que sim podem ser contratados, né? Então fiquem ligados, porque essa responsabilidade é muito grande que a gente carrega, e a gente vai estar sempre em busca dos melhores, que tem que se destacar, né, Flávio? Senão não adianta. É verdade. Ô Lu, conta pra gente o seguinte, ó, diante de tudo isso que a gente está vivendo hoje, esse crescimento todo, o que você tem levado para as novas gerações como ensinamento? Como é que você está preparando a garotada para tudo isso que a gente está vivendo agora, que é uma avalanche de informação, né? É uma avalanche também de como se preparar como postura para lidar com tudo isso, né? Isso, essa pergunta ela é muito pertinente, porque eu sempre aqui faço uma vivência com os meus alunos, justamente tratando disso, tratando que pode acontecer com qualquer um deles, o que aconteceu com a Docinho, o que aconteceu com o Eric Maia, e a gente precisa preparar os nossos alunos para isso, não somente na qualidade de jogar capoeira, a gente tem que ter todo o direcionamento. Isso é para os meus alunos, mas eu acho que a nova geração que está aí dentro da capoeira, que está buscando ser visto, ou que seja pelo VMB, ou por grandes marcas, grandes empresas, ela precisa ter esse cuidado com a imagem dela também, seja como atleta mesmo, de alto rendimento, estudante, então você tem que ter muito cuidado. Eu preparo meus atletas, aqui eu sempre falo para os meninos que eu trabalho eles em 4 processos. O primeiro da educação, que eu acho que o que a gente aprende em casa e na escola a gente tem que levar para a arena de competições. Se você ensina um atleta a ser educado com quem está realizando, com quem está arbitrando, com quem está recebendo ele naquele momento, ele já é um campeão, porque ele vai ter um brilho que talvez naquela arena toda alguém viu, nossa, como a equipe da Tia Lu é educada. Isso, para mim, eu já ganhei. Eu não preciso de ninguém ser o primeiro lugar. Então, eu acho que a educação. Outra, aproveitar esses momentos que a capoeira tem nos dando, que está nos dando de troca, de convívio com outras pessoas, outras regiões, outras culturas. Eu acho que você vivenciar o momento do outro, a dificuldade do outro para estar naquela competição, soma muito na sua vida. Eu falo para os meus alunos, às vezes para vocês é muito fácil, mas a gente vê casos de gente que viaja 4, 5 dias dentro de um ônibus, às vezes comendo biscoito, para poder vir numa seletiva. Então, eu ensino, aproveita o momento das competições e vai conversar com quem você não conhece. Vai escutar a trajetória do outro, que é muito além do que o simples mortal. E eu sempre me baseio com eles, que nós precisamos ser profissionais a partir de agora. Tenha seu material profissional dentro da capoeira. Cuida, se você quer ter um Instagram, se seu pai está acompanhando, cuida desse material, porque as portas só vão abrir para você, não é pelo jogo que você fez na competição, é pelo que você vai apresentar durante um ano todo. O atleta ele tem que começar a ter essa visão. O Volta ao Mundo, ele já projetou a gente para isso. Ele já nos projetou para que grandes empresas, grandes marcas tenham esse olhar com a gente.
E o que eu falo muito, aproveita tudo que seu mestre fala, tudo que ele direciona, porque você pode se capacitar e fazer vários cursos, mas você precisa ter o direcionamento certo. Então, seja ele professor, seja ele graduado, se é ele que está te apresentando para o mundo das competições, escuta ele o máximo, porque aí você vai construir algo muito maior. É igual o Mocego acabou de colocar, não é mais só sobre o palco, é sobre seu comportamento, é sobre seu crescimento e é sobre você. Então, A eu acho consciência, né, sobre o que processo todo, né? é o processo inteiro. E o processo inteiro ele precisa ser ensinado e educado a partir de agora. Eu não posso ser o destaque para mim entender que minha hora chegou. Eu tenho que fazer o caminho para que eu seja o destaque. Então, eu acho que é fantástico tudo isso que está acontecendo. Eu trabalho dessa maneira e eu tenho muitos resultados. Então, quando eu falo que eu tenho muitos resultados, eu não tenho um problema de pedir na padaria um apoio, no mercado, no outro, porque eles reconhecem, não é a tia Lu. Eles reconhecem os alunos e os atletas da Tia Lu pela performance de eficiência que eles têm em várias competições. Resultados, Então, eu né, fico Tia muito Lu? feliz com isso. Quando você apresenta resultado, que ele é de construção. E eu faço isso na base, tá? Eu dou aula para crianças a partir de 3 anos. Eu tenho a base. Se você chegar e falar, vem cá para fazer uma entrevista, eles vão saber falar com você sobre a capoeira. Se você chega numa base, quando eu levo alguém, algum empresário que às vezes vai lá conhecer o projeto, eles sabem como dar o melhor, eles entendem que aquela hora ali tem que ser extraordinário, eles sabem respeitar qualquer um que esteja na frente, porque na aula sou eu, mas no tatame é o árbitro de roda, é o árbitro da mesa, é o apresentador, é o câmera, então a gente tem que ensinar isso a partir de agora. Então, eu trabalho dessa maneira e espero que muita gente comece a ter esse entendimento. Porque, gente, é um mundo de oportunidades. Eu não tenho uma atleta que é vista pelo município. Todos os meus atletas são. Eu não tenho impedimento. Não tem que ser uma docinho. Ela não precisa dar um mortal àquela atleta. Qualquer atleta que hoje eu bater na porta e pedir a bolsa atleta, eu vou conseguir. Então, é sobre o que ela vai trazer de orgulho dela mesma e para toda uma cidade. Então, eu acho que é muito mais sobre isso. Sobre você construir nesses 4 passos, que eu acho que você vai ter um grande atleta e um grande profissional da capoeira. Bora ver jogo de capoeira, vamos relembrar a participação da Lu nas seletivas oficiais do Volta ao Mundo Bambas 8 em Brasília. Simbora, Morcego! Vamos, Flávio, e essa categoria vai ensinar muito essa galera que está chegando aí, porque essa categoria tem muita responsabilidade. Bora! Primeira participação dela aí. Isso, VMB 8, primeira participação da Tia Lu aí nas seletivas oficiais do Volta ao Mundo Bamba, direto de Brasília. E aí, escondendo o jogo, viu, vez na Flávio? categoria Master feminino, né, cara? É isso aí, a Tia Lu escondendo o jogo, dizendo que é Master, mas aí de Master não tem nada aí. Vamos lá. Fala aí, Tia Lu. Movida por emoção. Flávio, me chamou muita atenção, assim, o volume de jogo dela, a movimentação, ela sempre pra cima, objetiva demais, viu? Tia Lu, super objetiva, muito, muito comunicativa. Vamos colocar assim dentro do jogo, no diálogo, né, Tia Lu? Buscando o tempo todo o jogo, Flávio. Em nenhum momento, quando a gente fala assim, arredando o pé ou tirando o pé, né? O tempo todo ela é pra frente, objetividade lá na frente, caracterização, volume de jogo, ó, ritmo, top 10, ó, muito bom mesmo. Top demais, Tia Lu. Tirou onda. E você que está vendo aí esse sistema de jogo de compra é porque nós tínhamos 3 atletas para essa decisão, então eram 3 atletas disputando o título no sistema, então, jogo de compra para quando acontece nesse formato, né, Morcego? É isso aí. E a categoria Tia Lu é essa categoria aí que a gente vai dar o nome para Tia Lu agora da categoria. Morcego batizou a categoria Master feminino. Não, porque ela batalhou muito para essa categoria ela realmente saísse do papel e fosse pro palco principal aí, ó. Categoria Tia Lu, ela mostrando por que ela tinha que estar ali, ó. E logo nessa edição aí, que foi a primeira edição televisionada, então, pela Com Brasil TV, né, Lu? Então, aí, mérito total seu aí para que essa categoria acontecesse. A Tia Lu com a mão afiada, né, Tia Lu? O tempo todo ali largando desgalopante. Rapaz do céu, Tia Lu. E a gente é tudo amiga aí, tá? Olha o que as amigas fazem.
Deus que me livre, hein, Flávio? Se comigo faz assim, imagina que não faz com o inimigo, meu irmão. É o quê, Flávio? Tá louco, meu. Tô fora dessas amizades, hein? Já basta o Aritana falar nisso, Aritana. Pô, se liga, hein, meu. Ô, Tia Lu, tu vai ter que tomar partido, hein? Vou desafiar o Aritana agora, tu vai ter que escolher o lado certo que tu vai ficar, porque... Ih, meu irmão. O critério que eu vou falar, ô Flávio, é justamente o critério que eu sofro muito bullying com a Aritana, tá? Que é o critério cadência, tá bom, Flávio? Então já dei a dica aí do critério que eu vou estar falando, e Tia Lu, você vai ter que escolher com quem você vai escolher ficar, hein? Tô logo avisando. Morcego separou momentos aí do jogo da Tia Lu com base no quesito cadência, você vai conferir agora na sua tela. Flávio, é o seguinte, por que a cadência, eu escolhi a cadência dessa vez? Porque essa categoria Master, ela mostra justamente isso, a experiência. E a cadência, ela é algo que exige muita atenção, exige muita sensibilidade e experiência do capoeirista ou do atleta, no caso em si, falando aqui, né, da nossa competição. Porque você precisa manter aquele ritmo, aquela cadência sempre naquela média. Então você não pode nem acelerar e nem desacelerar. Você tem que estar na média ali. Então, essa categoria mostra essa experiência da cadência, é onde fala mais alto, na minha opinião, tá? De repente alguém pode estar discordando, mas também não me importa, brincadeira. Eu acho que essa caracterização que é a cadência, ela exige muito da experiência. E aí, essa categoria Tia Lu, categoria Master, mostra a cadência. Você vê que elas não perdem o ritmo o tempo todo ali, ó. O ritmo dá acelerada, elas continuam na cadência do ritmo. O ritmo está acelerado, elas aceleram. Na cadência média, elas estão lá, média. Na hora que o bicho tem que pegar, elas estão ali aceleradas, mas na cadência que o toque está pedindo. Então, essa categoria, eu vou dar parabéns para elas, porque eu achei que tem tudo a ver. A experiência, né? A categoria Master com a cadência. Não é isso, Tia Lu? O que você acha disso aí? Então, primeiro, gente, que emoção ver esse jogo com essas meninas incríveis. É inacreditável, principalmente até porque quando a gente lê o regulamento é muito rápido, e entender a cadência agora, depois que eu fiz meu curso de arbitragem, é mais fácil. Gente, você pegar 3 mulheres que estão com mais de 40 anos e elas jogar no ritmo, tendo que evoluir, fazer movimentos incríveis e ainda alcançar para que quem veja fale, não, elas não saíram do ritmo, elas não pararam, é inacreditável. Então, eu acho que nós 3 estamos de parabéns. Esse jogo muito me emociona, ele falou muito sobre o brilho que a categoria Master tem. Eu acredito que todas nós estávamos na cadência, mestre Morcego. Para mim é uma honra ter você fazendo análise de jogo. Tia Lu, mas vou te falar, é uma satisfação enorme poder avaliar esse jogo, porque, Flávio, se você observar, ela fez o primeiro jogo, aí depois ela descansou, ela voltou e depois fez mais 2. E aí, logo em seguida, teve o intervalo, acho que de 1 minuto, não foi, Tia Lu? Foi. Depois vocês voltaram de novo e já teve a final. Então, assim, você vê que a capoeira, quando ela exige do capoeirista essa performance, é onde você tem que ter a busca de um profissional, de uma dieta, de um treinamento mais direcionado. E essa Tia Lu, essa categoria Tia Lu, mostrou que elas estão preparadas para a competição de alto rendimento. Então, que orgulho ver essas super atletas, essas super Tia Luz. Vamos falar assim, Tias Luz? Tias Luz tem a ver com luz, né? Ela brilha, ela brilhou demais. Então, Tia Lu, pô, parabéns, obrigado demais. Muito fácil fazer a análise do jogo dela, porque ela mostrou a experiência, que é a cadência. Ela começou na cadência do início ao fim. No caso, as 3 atletas aí que participaram desse triangular. Vamos lá, vamos falar assim, né? Isso aí, legal demais você conferir essa aula de regulamento do Volta ao Mundo Bamba. Você está fazendo seus estudos aí nas regras, já aproveita para cada programa você aprender um pouquinho das nossas regras, cada quesito, você passando aí edição a edição, quesito a quesito, para aprender mais sobre nossas regras do Volta ao Mundo Bambas. E a Lu falou que se emocionou agora há pouco por rever esse jogo dela, a primeira participação na seletiva oficial. Agora é hora de se emocionar de novo, porque é a hora do momento. Haja coração aqui na nossa resenha. Nossa produção separou um depoimento de uma pessoa muito especial para a Tia Lu, que a gente vai conferir junto agora. Oi, Lu, que honra poder estar aqui
para falar o quanto você é maravilhosa, o quanto você é uma professora incrível, dedicada e atenciosa com os alunos que você tem. Eu sou furiosa, entrei na capoeira por conta de saúde, na verdade eu voltei, eu acho que todo capoeirista faz lá atrás na infância e depois volta, não tem como. Então, eu vim te agradecer por tudo que você tem feito por mim, pela minha família, por acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, acreditar que eu sou uma pessoa capaz de conquistar as coisas nesse mundão da capoeira. Sou feliz por ter essas duas referências na minha vida, coisas que com a minha saúde atual eu acredito que eu não conseguiria se não fosse por você, por acreditar em mim e por poder me incentivar a continuar sempre, até com medo nas horas que tem que ter medo, com muito medo de poder ir participar e ganhar, né? Então, meu muito obrigada, sua gratidão, desejo muito sucesso na sua caminhada aí agora e pode ter certeza, o DMB tá aí, estaremos lá torcendo por você. Um beijão. Oi mãe, tudo bem? Passando para falar para você que você é uma mulher incrível, inspiradora, batalhadora e guerreira. Eu amo ter acompanhado você desde o início, desde quando você começou seu projeto com 5 alunos e hoje é um projeto enorme com mais de 200 alunos aqui na cidade ocidental. Você é uma mulher incrível que inspira, é uma mulher batalhadora e muito guerreira. Você com certeza é a minha inspiração para todos os momentos e para todos os dias. Quando eu acordo, eu lembro que eu tenho uma mãe incrível como você. Você é uma capoeirista incrível e eu só continuo na capoeira porque você representa a capoeira pra mim. Mãe, eu te amo e saiba que você é uma mulher que inspira. Oi, tia Lu, tudo bom? Giração aqui. Passando para dizer para a senhora que a senhora é uma pessoa muito especial para mim, que eu nunca imaginei que eu teria uma professora tão maravilhosa como a senhora. Que você também é uma grande inspiração para mim na capoeira, junto para outras mulheres ou meninas. E é isso. Te amo, tia Lu. Oi, meu nome é Mel e eu me apaixonei pelo projeto da Tia Lu há 6 anos, quando fiz a minha primeira aula. Tia Lu, eu quero que a senhora saiba a minha admiração e gratidão por tudo que a senhora fez pelo nosso projeto. Sua paixão pela capoeira e dedicação em ensinar é contagiante. Tia Lu, você é uma mulher que inspira. Eu admiro a tia Lu, porque ela é forte, porque ela me ensina capoeira todos os dias, com carinho e amor. Minha branca. Eita, aquele momento que amolece o coração de qualquer pessoa. E aí, Meu Deus do céu. conta pra gente sobre essa galerinha, essa super seleção aí que deixou um recado pra você. Primeiro é Respira. É difícil, dessa vez vocês me pegaram, eles me pegaram. É uma conclusão, eu acho, de um sonho, de algo que aconteceu na minha vida. A capoeira, ela transformou minha vida, né, de uma maneira muito grande. Eu venho de uma família muito simples e eu me vi na capoeira muitas vezes porque eu vim de um lar que tinha todo o processo conturbado de uma vida familiar, mas com uma mulher muito guerreira, que era minha mãe, e ela sempre deixou a gente viver nossos sonhos. E quando eu entrei para a capoeira, eu sabia que eu tinha que fazer algo para outras pessoas, e eu sempre vim com vontade de dar aula, tanto que quando eu tive a minha primeira turma, eu acho que eu ainda era terceira corda, se eu não me engano, era uma turma escondida e eu dava aula com apoio da pessoa que estava comigo na época. E hoje eu tenho esse projeto, tenho esses alunos da Marina, que é mãe, treina com os filhos e com o marido e vence uma ansiedade. A Marina, ela tremia na hora da aula. Eu tinha que tirar o lugar da aula para ela se acalmar e os outros continuarem treinando. E aí ela estava, tia Lu, vou competir no GP. E ela foi para o GP, lá em Goiânia, conquistar a primeira medalha dela. Então, hoje ela tem a empresa dela, é sobre isso que eu falo, sobre os lugares que a capoeira alcança. Eu sempre falei que eu não quero que ela seja atleta, mas que ela se encontre, ela se encontrou como empresária dentro da capoeira, empreendedora que ajuda, que tem aí apoiado atletas hoje.
E os meus alunos, cada um com a sua especialidade, com o seu carinho, eu crio um vínculo muito pessoal com eles, por isso que as pessoas falam, tia Lu, a senhora é coach, eu não consigo ser coach, porque o coach ele tem que ser técnico e o meu laço com eles é de vínculo afetivo e é muito forte. Então, eu me emociono dentro da hora que talvez eles precisam da pessoa mais técnica. Então, eu não consigo ser a coach deles. Então, assim, e ver minha filha, essa aí é a Naná, a minha filha, uma capoeirista de excelência. E se existe o trabalho da tia Lu, é porque eu tenho a Naná, também tem minha outra filha que chama Dandara. E quantas vezes eu deixei elas para dar aula, quantas vezes eu deixei para viajar sozinha, quantas vezes eu tive que levar para treino, de carrinho, e elas passarem lá horas, para que hoje a tia Lu tivesse essa oportunidade através da capoeira. A minha filha mais velha, que quantas vezes era chuva, porque eu não tinha condição de ter um carro que eu tenho hoje, pegando ônibus para longe, para ir para a roda, e às vezes nem jogar, e tá com ela no braço, sabe? Então, elas são base, esse trabalho, toda pessoa que está hoje dentro da capoeira, que ela consegue, se identifica como educadora, ela precisa viver isso, eu vivo isso. Eu amo meus alunos, mas igual eu falei, eu tenho dias muito cansativos, e eu vou dar minha aula porque eu recebo deles admiração que é verdadeira. Então, assim, vocês me pegaram muito, e eu acho que eu sou um reflexo de alguém que acredita muito em mim hoje, além da minha mãe, da minha família. Gente, a minha família é um alicerce. Mas hoje eu vou deixar aqui claramente que a tia Lu, hoje que vocês estão vendo, ela foi lapidada por um ser humano inacreditável. Esse trabalho não existiria sem um mestre Pingo, porque ele me lapidou para que eu também buscasse sempre o meu melhor. Então, fica aqui, assim, eu estou plena por cada um. Meus alunos, eu amo vocês. O VMB é sobre isso. É sobre eles acreditarem na gente todo o tempo. Eu acho que a capoeira é sobre isso. Vocês me deram uma lição agora. Eu não esperava, na minha cabeça, talvez entraria o mestre Pingo. Eu não esperava, porque tudo que eles fazem, eles compartilham comigo, e sou eu que faço essas... E vocês me deram agora, eu só agradeço, família VMB. Eu agradeço muito a capoeira, porque eu viajei para muitos lugares pela capoeira. Eu tive em vários cantos do mundo pela capoeira, assim, que eu falo que para mim é distante. Você vindo de uma família carente, eu sustentei a minha casa com a capoeira. A capoeira colocou, acho que quase 2 anos, comida na boca da minha filha. E hoje eu estou mais uma vez aqui como uma profissional de capoeira, mas realizando sonhos de outras crianças, sabe? E isso é fantástico. E eu só sou grata mesmo. Acho que vocês não tinham feito isso comigo. E é isso. Morcego, quantas camadas, né, cara? Quantas camadas sobre afeto, sobre oportunidade, sobre laços, né? Sobre vínculos, sobre confiança, tanta coisa. Esses vídeos falam sobre tanta coisa, né? Determinação, né, Flávio? Resiliência, é você entender que o teu papel é de uma essência onde você não pode retroceder, né? O tamanho da responsabilidade, esse depoimento dela tem que sair de casa para dar aula, para treinar e deixar as crianças em casa, para atender outras crianças, deixar as suas em casa, sabe? É de uma troca que muitas das vezes soa injustiça por conta de tudo que você vem passando, mas que quando vem o resultado, o que você almejou, o que você tem agora, o que a capoeira te proporcionou, te proporciona, é onde você vê que todo esse esforço, né, tia Lu, valeu a pena, vale a pena. E só quem passou, só quem enfrentou as dificuldades pode afirmar isso, pode dar esse depoimento com tanta sinceridade, com tanta clareza, alma, né, cara? Com tanta alma, né? Então,
Para você que está assistindo a gente, e encontra dificuldade na primeira pedra que encontra no caminho, em vez de chutar, passar por cima dela, você dá a volta por ela, uma pedrinha desse tamanho, você pega e dá uma volta imensa. Então, aprenda com a tia Lu aí essa história dela maravilhosa e esse exemplo de vida. Parabéns, tia Lu. Obrigado. É isso, parabéns, Lu, pelo exemplo que você é, pela referência que você é para tanta gente. A gente é feliz de poder ter você no nosso convívio, perto da gente. Isso é uma alegria muito grande. Bora falar agora de cultura, porque a nossa resenha também é lugar de cultura. É hora de a gente conferir o Giro Cultural com Nani Afropira. Tá com você, Nani. Dandara foi mulher guerreira, no quilombo se refugiou. Depois da morte do seu companheiro, José Piolho, Teresa de Benguela líder se tornou. Do quilombo com negros e índios, contra a escravidão ela guerrilhou. Mulher guerreira, deixou seu nome gravado na capoeira. Oiaia, como é seu nome? É Maria 12 homens. Como é seu nome? É Maria 12 homens. Salve Flávio, salve Morcego, salve Tia Lu, salve família da capoeira. Olha, eu comecei aqui com 3 trechinhos de músicas falando de mulheres potentes aqui na nossa história. Dandara e Teresa de Benguela são músicas do mestre Barrão e a Maria 12 Homens é a música das mulheres da garoa. E eu comecei com essas músicas porque eu quero aproveitar a nossa super convidada, Tia Lu, uma mulher que eu admiro muito, e trazer aqui outra mulher para o nosso giro cultural. Uma mulher que carrega no corpo e na história a força da cultura afro-brasileira. Eu quero contar aqui para vocês sobre a trajetória da mestra Negatana. Em 2025, a capoeira celebrou uma conquista histórica, a formatura de uma mestra, sendo ela a segunda mestra ali da cidade de Guarulhos. Então é um marco enorme, tanto para a cultura local e principalmente para a representatividade feminina na capoeira. Nascida em Pernambuco, Rosiane Maria da Silva, nossa mestra Negatana, teve uma infância marcada por trabalho, resistência e superação. Viveu a sua infância na Bahia e em São Paulo. Na Bahia, chegou a morar em casa de barro, sem energia elétrica, mudou ainda na Bahia para uma outra casa e aos 7 anos ela já trabalhava, vendendo banana, no sol quente, de porta em porta, para ajudar em casa. A família mudou para São Paulo e nesse período chega a vender cocada, feita pela sua avó. Chegou a ajudar o pai comerciante, ficando responsável por um dos comércios da família ainda na infância. E foi nesse caminhar pelas ruas que aos 9 anos ela viu uma roda de capoeira. E como ela mesma diz, foi uma conexão direta. Precisando trabalhar desde cedo, ela só conseguiu entrar oficialmente em um grupo de capoeira aos 17 anos e ainda foi escondida da mãe e levou seu irmão junto com ela. A capoeira não foi uma escolha, a capoeira a escolheu. Para mim foi um chamado, né? Eu sempre digo que não foi eu que escolhi a capoeira, porque muitos que escolheram saíram e não deram continuidade. Então, quando eu acordo e tento pensar e imaginar o que seria de mim sem a capoeira, eu não consigo ter essa reflexão. Não consigo imaginar a minha vida. Quem seria Rosiane? O que eu faria? Viver da capoeira, ser capoeirista, para mim é um presente com valor inestimável. E eu não abro mão desse presente nunca. E eu vou viver o resto da minha vida até o meu último dia através e prol da capoeira da cultura popular brasileira. Passou pelo grupo Capoeira Primitivo, com o mestre Fernando Lagartixa e mestre Dinho Caruaru, seu mestre até os dias de hoje. Mestre Dinho fundou o grupo ECE Brasil, Esporte, Cultura e Educação, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. Hoje, ele é presidente e ela vice-presidente. Depois dos 30 anos, decidiu fazer faculdade de Educação Física, vendendo tapioca e desenvolvendo projetos de pesquisas para pagar os seus estudos. Durante a faculdade, trouxe a pesquisa de capoeira e a dança afro. Mestra Negatana é doutora honoris causa, tem artigo publicado em Portugal sobre capoeira e museologia social, e esse artigo a levou até Benin, na África. Foi campeã mundial na Alemanha na categoria absoluta no campeonato Casa de Bambas e é arte educadora na Fábrica de Cultura Jaçanã e Vila Nova do Cachoeirinha. Além da capoeira, é fundadora do coletivo de dança afro e Joe Agbarocan, que trabalha com samba de roda, samba de coco, dança afro, maculelê, chachado e puxada de rede. Trabalho muito inspirador, porque ela conta com os filhos dela tocando junto com ela, Kennedy Canarinho e Cauã o Pipoquinha. Tem uma postagem muito linda dela que fala assim, ó: meus meninos fazem o atabaque falar, seus tambores não apenas tocam, ecoam história. Meu corpo tenta responder ao chamado, dançar no compasso da alma deles. Será que eu dou conta de acompanhar o ritmo desses dois? Como vocês puderam ver, é lindo demais ver a mestra, tanto na capoeira como aí, ó, dançando. Mas acima de tudo, a mestra é um símbolo de resistência da mulher negra. Uma mulher forte, que fala o que precisa ser dito, que luta por respeito, que lembra que hoje a gente dança feliz, mas muita gente veio antes para manter essa cultura viva. Ela não é
só uma expressão corporal, mas sim ela é o que faz o meu corpo ser um corpo ancestral, é meu modo de viver. Quando eu me conecto com a dança, eu consigo esquecer todos os problemas lá fora, e aí aquele momento é o momento de eu viver aquele sentimento que eu estou no momento, de felicidade, de descontração. Então, a dança ela é muito mais do que o movimentar do corpo, do pisar, é o meu modo de viver. Hoje o seu nome é sinônimo de tradição, resistência e representatividade. Agora aquele super convite especial para você entrar nas redes sociais da Mestra Negatana, conhecer o seu trabalho e para você saber como levá-la até o seu evento. Para fazer uma oficina, uma apresentação ou uma palestra, então entre em contato. Esse foi o nosso Giro Cultural, espero que vocês tenham gostado. E você, quer contar a sua trajetória ou falar do seu evento? É só me chamar, dá uma olhada aí nas minhas redes sociais. Flávio Morcego, agora eu gostaria de aproveitar e perguntar para a Tia Lu sobre o envolvimento dela com essa parte cultural. Até breve no nosso próximo Giro Cultural. Valeu, Nani! Mais uma vez, obrigado por trazer esse quadro sensacional pra gente. Obrigado porque tava tenso aqui o nosso quadro. Ô, Tia Lu, como é que tá aí? Como é que é a Tia Lu nessa vertente cultural? Porque a gente já sabe que no esportivo a Tia Lu engana e mente pra gente, né, Flávio? Ela diz que é master, mas não tem nada de master. Então, eu tenho esse lado cultural aflorado, né? Por dois motivos, que fica uma lição aí para muitos. A época que eu treinava na capoeira, a mulher ainda era identificada como essa parte. Ela não é boa para jogo, ela é boa para dançar. Então, isso aflorou esse lado, olha só. Então, eu sempre tive o lado cultural muito aflorado para o samba, para o maculelê, para a dança. Até muitas vezes me identifiquei como não jogando capoeira. E hoje eu sou atleta contratada do Volta ao Mundo. Olha como... Mais uma desconstrução e reconstrução, né? Exatamente. Mas eu tenho muito aflorado isso. E isso é que me dá uma visão geral do que o gestor, do que o patrocínio quer. E por conta desse lado cultural, eu dou mais visibilidade ainda pelo meu projeto, porque eu ensino toda essa parte cultural para os meus alunos. Gente, nós temos uma agenda de apresentações e são coreografias que eu faço assim, gente, nós vamos apresentar amanhã. Vamos ensaiar hoje, eu crio figurino, isso é importantíssimo. A gente tem toda essa vertente da luta, mas a capoeira é cultural sim, nós precisamos manter essa ancestralidade, essa raiz que ela tem, porque hoje as leis de fomento, elas valorizam muito mais esse tipo de trabalho. Então, é muito mais fácil eu trabalhar e conseguir o apoio colocando uma parte cultural, uma agenda cultural nos meus eventos, do que somente a parte esportiva. Então, eu sou a menina do tudo, a mulher do tudo. Eu cuspo fogo, eu vou pro maculelê, eu vou pro samba de roda, eu vou pro frevo, eu vou por tudo. E como eu sou Por assim... isso que lá atrás o Mocinho falou que ela cruza escanteio e corre para cabecear, tô entendendo. Exatamente. E como eu sou assim, qual é o resultado? Todos os alunos são. E eu acho que a gente tem que permitir isso. O nosso trabalho, ele tem que trabalhar isso, sobre cultura, saber fazer uma agenda, saber fazer uma programação e, principalmente, inserir a comunidade. A comunidade, hoje, é mais difícil de parar para ver uma roda de capoeira. Quem se interessa, coloca um maculelê. Se todo mundo não vai parar lá e ficar assistindo você até o final. Então, assim, a gente precisa ter isso. Então, quando eu vejo a abertura do Volta ao Mundo, hoje eu já sonho, meu projeto um dia é fazer uma coreografia, porque é incrível o que se faz lá em cima daquele palco. Olha as aberturas que a gente tem, uma melhor do que a outra. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, culturalmente. Então, a gente precisa disso, tem que estar ligado o tempo todo. E eu amo a parte cultural. Eu, de verdade, amo tudo. E eu consegui... O que eu não faço, eu ensino alguém a fazer. Eu aprendi isso. O que eu não faço, eu ensino alguém a fazer. Muito bom. Tem razão, as aberturas de evento nossas com a parte cultural são muito legais. Aqui em Maricá foi maneiríssimo realmente ver a galera, a parte cultural aí também alta, né, em meio à competição, mas capoeira tem lugar para a cultura, tem lugar para o esporte, tem lugar para você desempenhar o que você se sentir mais à vontade para fazer. Isso que é o melhor de tudo. Deixa eu só dar uma dica quanto à cultura. Todo capoeirista, ele é um agente cultural e ele tem que se reconhecer como. Muitos capoeiristas deixam de entender esse processo. Nós somos agentes culturais, tendo a capoeira como patrimônio material da humanidade. E isso não está relacionado à minha trajetória dentro da capoeira.
é a partir do momento que eu defendo ela. Então, para quem não entende, vai lá dentro da sua gestão pública, porque existe o fomento. Você precisa entender para depois você conseguir o apoio. Você é um agente cultural. Ó, galera, tem dica da Lu também em relação à movimentação. Ela preparou pra gente uma movimentação que você vai conferir agora, especialmente para quem tá vendo a gente no resenha nesse momento. Se liga só. Oi, gente, e a movimentação é essa. Esse movimento eu aprendi com o mestre Tepeu da família Raciginga. E o primeiro passo é queixada, o segundo, negativa, uma falsa apoio da queda de rins, rotação do pescoço transforma na ponte. Queixada, negativa, apoio, rotação, saiu na criativa. Quero ver todo mundo fazendo. E para fechar, em todo o programa, toda edição, a gente vai lançar uma pergunta para você de casa deixar aqui no chat a sua opinião. Falamos de muita coisa importante hoje. Categoria Master Feminina, representatividade para as mulheres da capoeira, sonhos realizados para atletas, para muita gente na capoeira. Lu, o que o cenário da capoeira de hoje está proporcionando que antes não podia proporcionar para o capoeirista? Acho que oportunidade e profissionalização. Eu acho que isso, capoeirista, hoje se vê e se encontra como um profissional da capoeira, e é muito sobre isso. Então, cada vez que o capoeirista ele tende a ter oportunidades, que seja em qualquer área, em qualquer segmento, ele tende a se profissionalizar. Então, eu acho que vem aí oportunidades financeiras. A gente tem visto, depois de tudo que está sendo mostrado, capoeiristas sendo contratados para dar oficina com agendas lotadas. Isso era de vez em quando. Então, também para palestra, para tudo, e principalmente eu acho que essa oportunidade de se encontrar e se enxergar como um profissional e apresentar o melhor trabalho. Então, eu acho que profissionalização seria hoje o que esse cenário tem mostrado que nós somos, que nós podemos e que nós temos a fazer cada vez mais. É isso, pessoal, é importante demais essa reflexão, porque o novo momento da capoeira proporcionando para essa galera toda no Brasil inteiro e fora do Brasil também, essa oportunidade de ser cada vez mais profissional, trabalhando com a sua arte, com o que sabe fazer de melhor. Então, para a gente é uma honra estar proporcionando, estar fazendo parte dessa caminhada que está levando para você de todo o Brasil esse novo momento que a capoeira está vivendo. E é isso, galera. Fim de papo nesse episódio do Volta ao Mundo Bambas de Resenha. Valeu demais, Morcego Lobato. Valeu, Flávio. Valeu, tia Lu. Muito obrigado para você que nos acompanhou aí nesse grande programa. Foi demais, top demais, tia Lu, mostrando mais uma vez por que ela é a tia Lu Master. Categoria Master agora é tia Lu, tá, galera? Vamos lá, isso parabéns aí para você, tá, tia Lu? Obrigado aí. Para você que fica em casa, um abraço para você. Tia Lu, muito obrigado por topar participar dessa resenha com a gente, se emocionar com a gente, trazer reflexões sobre a sua trajetória para a gente e poder ensinar tanto como você ensina aos seus alunos. Obrigado demais. Eu que agradeço. Eu acho fantástico esse trabalho, essa revista semanal, essa oportunidade. Eu que agradeço por estar aqui com essas duas feras, essa equipe incrível que está aqui por trás, fazendo todo esse trabalho, e por todo mundo que está participando aí. Gente, esse programa é incrível, eu me sinto realmente honrada. Eu vou colocar para participar desse momento aqui. Fica aqui minha gratidão, um beijo para o mestre Savério e um beijo para o mestre Aritana, que são duas pessoas fantásticas também, que o Volta ao Mundo Bambas me deu, e vocês são fantásticos. Não faz mais isso com a tia Lu. Valeu demais, Lu. A gente que é feliz demais por poder contar com você nessa caminhada. E muito obrigado a você de casa que nos acompanhou durante todo esse episódio. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado ou convidada super especial. Muita informação e grandes histórias para serem contadas. Um abraço para você, até a próxima. Valeu, galera, e salve capoeiragem. Tamo junto.